A jornalista Mônica Pinto nasceu em Minas Gerais e, em face das atividades profissionais do seu pai, engenheiro civil, migrou para o Rio de Janeiro nos primeiros anos da infância. Foi criada no Rio até que o casamento a trouxe do Rio para Aracaju, onde ela trabalhou e exerceu a profissão de jornalista durante muitos anos. Repórter, redatora, editora, colunista. Depois de muitos anos em Sergipe, outra vez, o trabalho e relações familiares fizeram com que ela migrasse de Aracaju para Curitiba. As maiores lembranças de Mônica são dos anos da infância, da adolescência e dos primeiros anos da sua juventude no Rio de Janeiro. E é isto que ela nos conta neste vídeo de memórias. O nome completo é Mônica Maria Pinto. Lá em casa todas as mulheres são Maria, são 4 mulheres e 2 homens, todas têm um Maria no nome. Então eu sou Mônica Maria Pinto. Eu nasci em 3 de novembro de 63, em Belo Horizonte. Eu sou mineira, mas eu brinco que eu sou mineiroca, porque a minha família mudou para o Rio de Janeiro quando eu tinha 5 meses de idade. Então, assim, toda a minha vida, realmente, eu me entendendo como gente, foi no Rio de Janeiro. Mas como eu gosto muito, e a minha família é toda mineira, também não vou renegar a minha origem, então eu brinco que eu sou mineiroca. O pai é Darcy Amora Pinto, era, né? Porque, quer dizer, o nome dele continua o mesmo, mas ele já faleceu, assim como minha mãe, que é Zilda Pinto Coelho. O meu pai foi o engenheiro responsável pela construção do Palácio da Alvorada. Inclusive, nosso querido colega e amigo Luciano Correia fez uma entrevista muito bacana com ele, na ocasião da TV Caju, ele contando todas as dificuldades, as agruras pelas quais ele passou ao chegar num lugar, porque o meu pai desceu em Brasília, era o primeiro, eles estavam fazendo o primeiro acampamento. Então, eu me lembro dele contando que ele desceu de um avião, ele olhou para um lado, não tinha nada, olhou para o outro, não tinha nada. Então, assim, foi uma coisa bastante difícil. Eles literalmente montaram uma habitação em Brasília para poder começar uma obra. Então, é uma história muito bacana do meu pai, eu tenho muito orgulho dele, porque ele fez disso realmente um legado. E ele ficou um anônimo na história, tem poucos livros que citam o meu pai, mas existem livros que o citam, inclusive tem um livro que tem uma placa do Palácio da Alvorada, aquelas placas de obra mesmo, em que consta ele como engenheiro responsável. Eu posso dizer que eu tenho muita saudade dos dois, já partiram os dois. Eu não conheci meus avós paternos, mas a minha avó paterna era Maria Anunciata, e o meu avô paterno era José Cardoso. E o meu avô foi jornalista, dono de jornal, e foi preso na época da ditadura Vargas. Meu avô foi para a cadeia como jornalista, algo que muito me honra, para dizer a verdade. E a minha avó materna, a minha mãe, perdeu a mãe de parto, mas não foi no parto dela, foi no parto de uma irmã mais nova, ou um irmão, eu não sei, porque a minha família, ela nunca foi de narrar os fatos familiares. Eu sempre fui descobrindo as coisas quase que pescando. Para você ter uma ideia, eu estava andando na praia de Atalaia com meu pai, na época que a minha mãe ficou em estado vegetativo em cima de uma cama, ela ficou mais de 3 anos assim, e o meu pai ia bastante para Aracaju, ficar um pouco comigo, para sair daquele ambiente, porque em casa foi montada, quase tinha aquelas estações de saúde inteiras, que eu esqueci o nome, home care, enfermagem, então era uma coisa muito
ela estava em estado vegetativo, não adiantava ele ficar lá. Ele, de vez em quando, passava, tipo assim, uns 20 dias comigo em Aracaju. E a gente andando pela praia de Atalaia uma vez, foi que ele começou a me falar do meu avô. Aí eu parei de andar, falei, pai, quando eu fiz 4 anos de faculdade de jornalismo, não te ocorreu me contar que o meu avô tinha sido jornalista, não? Porque eu não sabia, para você ter uma ideia, como assim, não se falava as coisas. Eu parei de andar, eu falei, o quê? Meu avô foi jornalista, e ele foi jornalista de sucesso, ele foi dono de jornal, naquela época, é uma coisa muito pequena, não era o dono de um conglomerado de comunicação, não. Mas, assim, era uma coisa importante para mim saber, né? E eu fui saber com mais de 40 anos de idade. A materna, quem criou a minha mãe foi a avó dela, que é Maria Eusébia. E o meu avô, materno, eu conheci bem, porque eu passava muitas férias em Juiz de Fora, inclusive, quando era criança, onde ele morava, na casa dele, minha mãe é de Juiz de Fora, e é Horácio Pinto Coelho. E o meu avô foi um farmacêutico conhecidíssimo em Juiz de Fora, ele ajudou muita gente, ele deu muito remédio de graça, ele fez muita coisa por muita gente, inclusive criou uma menina que estava morrendo na casa dela por pobreza, ela estava ficando cega por problema de saúde, ele curou os olhos dela, ela perdeu parte da visão, chegou a perder, mas não ficou totalmente cega, então ela usava aquele óculos, que na época a gente chamava de óculos fundo de garrafa, mas foi uma pessoa muito boa e muito trabalhadora. A minha avó paterna era cearense, eu tenho um ramo da família cearense, mas eles viveram, eu acho que em Juiz de Fora mesmo, porque o meu pai conheceu a minha mãe em Juiz de Fora. Inclusive, a gente brinca muito, porque eu brincava na época que o Itamar foi presidente, porque o Itamar foi vizinho da minha mãe, e ele dava muito em cima dela. Então, quando o Itamar foi presidente, a gente ficava brincando com ela, dizia, pois é, mãe, era para a gente estar na maior bem bom, o pai é presidente, mas aí você foi casar com um pé rapado, que nem nosso pai. Era só brincadeira, lógico, porque nem nós seríamos filhos, se ela tivesse tido um outro homem, nós não seríamos os filhos dela. Mas era coisa para mexer, né? Então, Juiz de Fora era uma cidade mínima e o Itamar deu muito em cima da minha mãe, mas ela preferiu o meu pai. Não, o meu avô, agora eu não sei, eu vou ficar te devendo isso, Jorge. Eu tenho, na verdade, eu conseguia, que é uma coisa que um primo meu, eu tenho um primo que ele é dono do jornal O Lance, Walter Matos Júnior. Ele é primo de 2º grau, na verdade eu sou prima de 1º grau do pai dele, que é o filho da minha tia Alice. Ele é dono do jornal Lance e ele estava numa proposta de compilar, porque no caso é o bisavô dele e meu avô, da gente meio que compilar esses trabalhos para fazer alguma coisa, realmente uma homenagem, né, a ele. E aí eu estou com parte desse material, acho que Juiz de Fora sempre, grande parte de Juiz Forana. Eu tenho uma irmã que nasceu em Resende, que é a única fluminense, né, que é no estado do Rio, e eu e a minha outra irmã em Belo Horizonte, e o resto todo em Juiz de Fora. Então, meus pais realmente passaram grande parte da vida em Juiz de Fora. Minha mais velha é a Nancy, é minha madrinha também, ela é 18 anos mais velha do que eu, porque a minha mãe teve 4 filhos bem escadinha, que foi a Nancy Maria, o Paulo Sérgio, que é engenheiro formado no IME do Rio de Janeiro, a Sueli Maria Pinto, que trabalhou como secretária executiva praticamente a vida inteira, foi secretária da Coca-Cola, inclusive, e o José Adriano Pinto, que é dessa primeira leva, são os 4. O Zé Adriano é engenheiro de empreitada mesmo, aqueles engenheiros de ponte, de estrada,
fez muita obra assim que está aí pelo país. E ela ficou 10 anos sem ter filho, veio a minha irmã, Kátia Maria Pinto, que é fonoaudióloga da Marinha. Ela mal terminou a faculdade, ela fez um concurso para a Marinha, nacional, para fonoaudióloga da Marinha, que tinha 2 vagas, e passou a melhor amiga dela, que ela fez no tempo da faculdade, e ela. Um concurso que foi seríssimo, eu posso dizer isso, porque a gente não tinha contato com ninguém, e ela passou. A gente não tinha pistolão que indica, a família não tinha ninguém. E ela realmente foi admitida, se aposentou, mas está trabalhando 2 vezes por semana, ela vai lá, porque ela trabalha no Hospital da Marinha, na Tijuca, no Rio de Janeiro, e ela é o departamento de fonoaudiologia que dá assistência aos filhos das pessoas da Marinha, que são crianças com dificuldades de fala, todo mundo pode ter esse tratamento lá, é um trabalho muito bacana. E ela, como ela organizou o setor e ela conhece tudo, ela vai lá 2 vezes por semana, ela foi meio que desaposentada parcialmente para ajudar lá, porque ela era como se fosse a alma do negócio. Então, são isso. E aí, depois dela, 2 anos, vim eu. Aí eu sempre brinquei que eu só nasci para fazer companhia à minha irmã. Tem essa questão que eu digo que eu precisava de fazer terapia a vida inteira, que a gente sempre brincou essas coisas lá em casa. Lembro de tudo, porque eu vivi no mesmo apartamento, era um apartamento na praia de Botafogo, que, na verdade, meu pai foi convidado, meu pai era muito bom, meu pai saiu no Globo, no jornal O Globo, como um dos melhores calculistas do país, e ele era muito fera mesmo. E aí ele foi convidado para trabalhar no Rio de Janeiro, e para ele ir, porque ele tinha feito uma casa em Belo Horizonte, ele, a princípio, não era a ideia dele se mudar. Mas aí, para ele ir, essa empresa que queria contratá-lo falou para ele escolher um lugar para morar no Rio de Janeiro. E a minha mãe ficou entre uma casa maravilhosa em Santa Teresa, que é um bairro assim, que na época ainda era mais bacana, mais charmoso ainda, e um apartamento na praia de Botafogo, que era um apartamento antigo, mas eram 6 filhos. Então, esse apartamento tinha 5 quartos. Precisava ser um apartamento meio grande. E aí a minha mãe começou a falar para o meu pai que ela estava cansada de casa, que ela queria o apartamento, que o apartamento, até você entrar nele, o pé já estava limpo. Minha mãe tinha umas coisas assim que ela falava que a gente ria, porque você passava na portaria, entrava no elevador, então dava tempo de limpar o pé. E aí ele escolheu o apartamento. E a gente morava na frente do Pão de Açúcar. A janela da sala, que era uma sala bem grande, era assim, o cartão postal do Rio de Janeiro. E eu vivia a minha vida inteira nesse apartamento até eu me mudar para Aracaju, que foi com 23 anos, grávida já e casada, e eu vivia minha vida toda nele. E era um apartamento assim delicioso, assim, uma coisa muito iluminada, com janelas muito grandes e muito espaçoso. E de um tempo, para você ter uma ideia, o apartamento onde eu me criei tinha 4 quartos de empregada. De empregada. A área de serviço, ela fazia uma bifurcação que ia para cá 2 quartos e para cá 2 quartos. E eu andava de skate na área de serviço. Então, eu tive uma infância extremamente feliz nesse apartamento. Primeiro porque a Botafogo ali era no coração de tudo, tinha comércio para todo lado, e a gente, naquela época, criança podia andar na rua, né? Então, eu vivia na Sears. Sabe, não sei se você se lembra da Sears, da Praia de Botafogo, onde hoje é o Praia Shopping. Eu vivia dentro da Sears. Eu entro no Praia Shopping hoje, quando eu vou lá visitar a família e tal, eu tenho uma nostalgia assim, imediata daquele espaço, embora esteja tudo diferente, porque a nossa brincadeira era ir na Sears. A gente ia ali na praia caminhar, porque não se podia entrar na água, né, extremamente poluída, como é até hoje. Os meus irmãos, quando meus pais chegaram no Rio de Janeiro,
Minha mãe estava lá arrumando as coisas naquele apartamento. Ela chegou para o meu irmão, que na época tinha 12 anos, e a minha irmã, 2, e falou: leva a Kátia aqui na praia para tirar ela daqui, ó, ficar mais tranquila para eu fazer a arrumação. Eles não tinham informação de nada, e acabou que os dois voltaram doentes da praia de Botafogo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu me lembro perfeitamente, eu me lembro de cada detalhe desse apartamento, porque eu brinquei nele todo, eu e a minha irmã, a gente se escondia. Tinha uma varandinha interna, tipo um jardinzinho de interno, bem jardim de inverno, bem pequenininho. E a última vez que eu fui lá, eu fui olhar, quando minha mãe, acho que foi quando meu pai morreu, a última vez que eu estive lá, eu fui olhar essa varandinha, escondidinho num lugar, continuava lá escrito Bate-Caverna, que fui eu que escrevi, Bate-Caverna, era ali. Tinha uma pessoa também que eu sempre considerei assim como uma avó, porque essa avó da minha mãe, que criou ela criou uma menina. Era uma coisa que naquela época acontecia. Você pegava uma pessoa paupérrima, botava dentro de casa e criava, e aquela pessoa era sua empregada, que era uma coisa assim. Eu não vou dizer que eu vejo isso com bons olhos hoje, mas naquela época era bastante comum. E essa Alzira Feijó, a gente chamava de Alila, quando era muito criança, era Lilinha e Alila, porque a gente não conseguia falar o Alzira, eu e a minha irmã. E ela morava, ela nos criou, ela foi assim como uma avó para a gente. E eu diria que me estragou um pouco, porque eu chegava em casa, ia tirando o uniforme e jogando para cima, assim, o uniforme da escola, e ela ia catando atrás, em vez de me dar uma bronca. Eu acho que uma parte da minha desorganização não profissional, que é o único aspecto em que eu consigo ter alguma organização bastante boa, é no aspecto profissional. As minhas coisas, meus arquivos profissionais, inclusive juntei umas coisas aqui para mostrar para você, mas de resto eu tive que ir aprendendo, como se diz, na tora, a ter o mínimo de organização. Então, morávamos 6 filhos, meu pai e minha mãe, e a Lilinha ou a Lila. O estudo, ele sempre foi muito importante para o meu pai, e é uma coisa que eu sou muito grata, porque, para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa que eu devorei livros, eu tenho, graças a Deus, um arcabouço cultural muito bom, porque eu sempre fui estimulada a ler desde cedo. Então, para você ter uma ideia, embaixo, descendo no meu prédio, você virava para o lado direito, tinha uma banca de jornal enorme. E eu tinha conta nessa banca. Eu pegava o que eu quisesse, meu pai ia no final do mês e pagava. Então, eu lia de Turma da Mônica, a Luluzinha a Bolinha, a Fantasma, o Espírito que Anda, a Mandrake. Eu acho que eu li, assim, nos anos 60, porque eu sou de 63, né? Então, final dos anos 60 e anos 70, eu acho que eu li todos os quadrinhos que rolaram. Porque o meu, todos não, né? Porque era muita coisa, mas eu li muito. E aí comecei também a comprar pequenos livros, e eu experimentava muito. Para você ter ideia, eu cheguei a comprar aquelas historinhas do Zorro, mas do Zorro com o tonto, não é o Zorro Dom Diego de la Vega. E aí eu comprei uma daquela, detestei, porque para mim o único Zorro que existia era o Zorro do Dom Diego de la Vega, não gostei daquele Zorro, não. Mas para você ver, uma criança comprar a revistinha do Zorro, eu era muito curiosa. E o estudo era muito importante, mas a gente sempre teve empregada. Porque o meu pai, ele tinha uma boa condição financeira. A gente não era rico, porque você há de convir, né? Uma família de 8 pessoas, com 9 com a Lilinha. Só para você dar de comer aquela gente, não era fácil. E todo mundo estudando em escola particular. Eu estudei em colégio de freira a minha vida inteira, Colégio da Imaculada Conceição, que era do lado do meu apartamento, inclusive da janela de um dos quartos, eu via as salas de aula, era muito engraçado.
E os homens não faziam absolutamente nada. A criação dos meus pais foi extremamente tradicional, conservadora. Homem podia tudo, mulher não podia nada. Era bem isso. Agora, era assim, a minha mãe, ela foi criada pela avó, né? Então, ela me teve com 42 anos. Então, a gente teve um conflito de gerações enorme, porque ela já teve uma criação extremamente conservadora, ainda mais por ter sido criada pela avó. E ela me teve com 42 anos já. Então, eu peguei a infância, realmente não tive problema nenhum. Minha infância foi o suprassumo da felicidade. Agora, na adolescência o bicho pegou, entendeu? Porque eu comecei a ver os meus irmãos podendo tudo e eu não podia nada, e nem eu nem minha irmã. E aí as minhas irmãs mais velhas contavam que com elas foi pior ainda, porque elas bem mais velhas, né? Como eu te falei, a minha irmã mais velha é 18 anos mais velha do que eu, então teve aí nesse meio tempo, ainda teve um apaziguamento, vamos dizer assim, de toda essa carga em cima do que o homem pode e a mulher não pode. Mas não foi grande coisa, não. Então, na adolescência rolava muita briga, mas a infância foi maravilhosa. E, assim, tarefa doméstica, ninguém era muito de fazer, não, porque como tinha, primeiro, a Lilinha, né, que depois ela começou a ter eu não sei bem o diagnóstico, mas foi tipo demência mesmo. E aí a minha mãe sofreu muito, mas a minha mãe teve que procurar um lugar para interná-la, porque ela começou, ficou claro para minha mãe que não tinha mais como cuidar dela, porque ela começou a beber perfume, ela começou numa coisa de beber, coisa que ela nunca tinha feito, e ela começou a falar mal da minha mãe para os vizinhos, coisa que ela nunca tinha feito, mas era realmente... Ela falou para uma vizinha que a minha mãe fazia despacho de macumba no apartamento. Ela começou a ter alucinações, entendeu? E aí a minha mãe conseguiu um bom lugar lá perto de Juiz de Fora para colocá-la, e a gente ia visitá-la e tal. E depois desse tempo... eu devia ter acho que uns 8 anos de idade, 10 anos, quando a Lilinha foi para esse lugar. Mas aí sempre tinha empregada, então não era assim cobrado. E agora, as notas, sim, as notas eram cobradas. Eu sempre fui boa aluna, a minha irmã mais ainda, que a minha irmã sempre foi um poço de disciplina, essa 2 anos mais velha do que eu, a Kátia, ela sempre foi extremamente disciplinada, eu já nem tanto, mas eu fui muito bem até o científico. Aí, que era o científico, né? Aí, no científico, eu meio que chutei o balde, quase que eu reprovo no segundo ano. Eram 13 matérias, 13 disciplinas, eu fiquei em recuperação final em 11, consegui passar, Deus sabe como. E aí, no terceiro, eu já estava um pouco mais calma. Bye.